Meus irmãos, agradecemos a Jesus por estarmos reunidos mais uma vez para a reunião virtual desta noite, rogando a este mestre generoso e amigo que disponibilize a partir de agora os mentores espirituais para que nos auxiliem e nos conduzam nas atividades desta noite. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus com muita alegria em nossos corações e permitir a presença generosa e amiga dos mentores espirituais neste momento, conosco, nos gerenciando e nos conduzindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecidos, mestre amigo, pela oportunidade da reunião, pelo estudo do Evangelho, pelo aprendizado que vamos aprender nesta noite, pela presença dos irmãos benfeitores coordenados por nossa querida irmã Sheila. Pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite, com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Boa noite a todos. Meus irmãos, para a nossa reflexão e preparação do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 75, administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade
não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia em palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Fernando, que fará a interpretação do tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todo vibrações de muita paz, de luz, intuição, e a Jesus rogamos que o ampare nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Boa noite a todos, meus queridos amigos, todos os meus queridos amigos do Sheila e outros que têm a oportunidade de agora estar conectado com a nossa reunião. Nós estamos há poucos dias após o encerramento de mais um ciclo, o ciclo do ano de 2020. E com certeza, tal qual a minha pessoa, e hoje através da tecnologia, dos smartphones, dos nossos telefones, nós recebemos com dezenas, às vezes até centenas de mensagens que vêm a nos dar as vibrações de um ano novo, de um ano de 2021, o melhor que se possa. Esses dias antes do encerramento do ano, a gente, quando cruza com pessoas, as pessoas se manifestam, e eu sempre fui muito favorável a essas datas, né? Porque desde que nós começamos aí o Natal, a gente expressa tanto essa palavra feliz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e isso é muito positivo. Mas, durante esses dias, algumas manifestações me chamaram a atenção de que quando a gente desejava um feliz ano, uma feliz data, um feliz período, algumas pessoas manifestavam o seu descontentamento com o ano que se encerra, o ano de 2020. Eu pensei muito em relação a como responder a cada uma das pessoas que às vezes nos mandam mensagens. E o ano de 2020 foi um ano que trouxe grandes lições para todos nós. E se nós falamos em lições, nós temos que ter consciência de que nós estamos em uma escola, a escola da Terra. E dentro dessa escola nós vamos passar por diversas matérias para o nosso aprendizado tão necessário, pois essa é a razão de estarmos encarnados aqui na Terra. Se perdemos nossos entes queridos, se perdemos pela pandemia, nós fazemos uma correlação com este acontecimento global, mas as mortes, os acontecimentos, as catástrofes, elas fazem e são presentes no nosso querido planeta. E isso todos nós temos a plena consciência. Como eu disse, eu tentava procurar uma mensagem, porque de otimismo, né? E se me permitem, eu vou ler. Na busca que fiz
para mandar para todos nós, nossos amigos, uma frase que pudesse, através de uma orientação filosófica retirada, logicamente, preferencialmente da doutrina espírita, aquilo que pudesse ser uma lição e um encaminhamento filosófico para a nossa postura, para os momentos que se seguem. E como no ano passado eu também, assim, prospectei, eu mais uma vez fui e achei em Chico Xavier essa orientação que ele nos trouxe, e ele diz isso de uma forma bastante simples e direta. E que eu peço licença, antes de iniciar sobre o nosso tema, o que Chico Xavier nos disse. Ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida, amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e construir. Portanto, nós que temos consciência de que hoje vivenciamos e vivemos o resultado do que nós realizamos nos dias passados, não podemos olhar o futuro como o amanhã, mas temos que olhar o futuro como construção do hoje, do agora, dos atos, de tudo aquilo que nós estamos praticando e vivenciando hoje. Porque muitas vezes nós estamos sempre com a perspectiva muito comum no Brasil, que diz que o Brasil é o país do futuro. Na realidade, o Brasil, para que ele possa ser o país do futuro, o trabalho tem que ser feito hoje. E exige de cada um de nós a sua colaboração, a sua dedicação. Pensávamos no tema da palestra de hoje, e ele é fruto daquilo que foi lido na página de Fonte Viva, onde nós captamos os aspectos da palavra, do termo talentos e da administração. Vamos, então, enfocar a parábola dos talentos, pela qual eu peço a permissão para fazer a leitura. Essa parábola dos talentos ela faz parte do contexto do sermão profético, onde lá está a parábola das 10 virgens, a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, e outra. O sermão profético é um sermão que muitas vezes caracteriza-se como se fosse a condição da transição planetária, o clima em que nós estaríamos vivenciando. E essa parábola nos diz o seguinte: será como um homem que, ausentando-se do seu país, chama seus próprios servos e entrega-lhe seus bens, entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos para fazer o ajuste de contas com eles.
Aproximando-se o que recebera 5 talentos, ele lhe trouxe outros 5, dizendo: Senhor, ganhei outros 5. Disse-lhes o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na galeria do teu Senhor. Aproxima-se o que recebeu 2 talentos, e ele também diz: 2 talentos me entregastes, ganhei outros 2. Também recebe as congratulações de servo bom e fiel, com o mesmo direcionamento para entrar na galeria do Senhor. E aí, então, aproximou-se o que tinha recebido só 1 talento. E ele, então, declara ao Senhor, dizendo que reconhecia que ele era um homem muito duro, que colhe aonde não semeia, que recolhe aonde não espalha, e com medo escondi o teu talento na terra. Mas então estou devolvendo-lhe o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recebo onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. E ele então determina: tirai, portanto, o talento e dai ao que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta parábola, ela inicia, no seu início, ela diz que aquele senhor distribui os seus talentos de acordo com a capacidade de gestão de cada um deles. Por isso, ele não pega a sua riqueza ou esses bens e divide na mesma proporção. Não dá para cada um quantidades iguais de talentos. Ele reconhece que cada um tem a sua condição, a sua capacidade para poder receber aquilo que é possível para ele poder gerir. Portanto, o que nós primeiro aprendemos aqui nesse sentido, quando então partimos para ver sobre a visão da vida, sobre a visão de Deus, que dá a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, ou seja, como já ouvimos a expressão de Jesus, que não se coloca nenhum peso sobre o ombro de quem não tem condições de carregar. Começamos, então, a identificar o que são talentos. Biblicamente, talentos era uma unidade de medida. Era uma unidade de medida que, naquela época, equivalia a 30 quilos. Um talento, ele equivalia a quase 6.000 denários. E um denário era o salário de uma pessoa ganhava por dia. Então, não era uma quantia tão pequena, era uma quantia razoável para que isso pudesse. Mas hoje o que nós queremos trazer é, como o próprio nos diz Fonte Viva, ele nos vai colocando que talentos são esses que são colocados, dirigidos a cada um de nós. A gente identifica que o primeiro talento dessa vida em que nós aqui nos encontramos é a própria vida, a própria oportunidade da reencarnação, ou seja,
aqui estar vivendo. E podemos, então, começar a verificar e identificar diversos outros talentos que nos são colocados e dados para ver como, então, nós estamos a avaliar e a gestão de cada um deles. A saúde, a riqueza, a condição da paternidade, a família, o próprio tempo, o próprio lar. E isso, então, faz com que cada um de nós possa fazer uma reflexão sobre todos esses talentos que recebemos. E isso é uma reflexão individual. Se temos e recebemos o dom da paternidade, o dom de ter a gestão e a administração de filhos, de família, nós recebemos isto como uma condição de amanhã fazermos a avaliação de como nos comportamos em relação aos filhos que reencarnaram em nossos lares, ao próprio lar em que nós constituímos. Vamos encontrar o talento de extrema importância para o mundo em que nós vivemos, a própria riqueza. Esses dias atrás, acho que a virada do ano também traz a oportunidade da loteria dos milhões. E eu estava com um colaborador amigo, e que ele estava ansioso para que ele pudesse fazer o jogo da loteria. E como ele estava fora da sua cidade original, haja visto que estava a viajar comigo, ele queria saber como faria para poder jogar na loteria. E o sonho dele era, então, poder ter uma boa participação nos 300 milhões, salvo engano, que seriam sorteados. Ou seja, eu perguntei a ele, você estaria preparado para receber esta responsabilidade? Ou isso poderia ser para você um motivo de caos? A riqueza é um desses talentos que vão encontrar diversos gestores e administradores que tem uma das mais difíceis gestões a serem feitas, principalmente porque sabemos, e aí voltamos às recomendações evangélicas, bíblicas, quando se diz que é muito mais fácil passar a corda pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E o que nós temos como objetivo final? Entrar no reino dos céus. É assim, então, que o próprio servo, quando recebe o resultado das aplicações daqueles que cuidaram bem de suas riquezas, ele os chama, então, para entrar no reino dos céus. Mas sabemos a grande dificuldade, e por isso, então, o primeiro alerta a cada um daqueles que têm a tarefa, esse grande desafio de administrar riquezas. Não falamos riquezas das mais diversas que nós podemos encontrar. Sejam elas, muitas vezes, em pequenas empresas, grandes empresas, ou nas suas próprias, ou como vamos encontrar grandes fortunas. E há pouco líamos algumas biografias e ficávamos surpresos como grandes empresários do mundo utilizam-se dos seus recursos para o benefício de tantos milhões de pessoas. Temos o grande talento do poder. Este é o talento que muitas vezes que foi dado ou foi concedido, porque o talento é uma concessão para aqueles que fazem as gestões públicas, os governadores, os presidentes, os prefeitos, e, enfim, todos aqueles que têm a condição do poder. E todos eles amanhã terão
que prestar contas de toda a sua administração daquilo que lhe foi concedido. E assim, nós podemos ir caminhando sobre os mais diversos talentos que são dados a cada um de nós. Um deles, relatado pelo próprio Emmanuel, em Fonte Viva, a saúde, o nosso corpo. Nós, para que nós possamos nos manter em perfeita harmonia no mundo em que vivemos, precisamos manter a nossa saúde, este talento que nos foi dado, que é a nossa condição do corpo que nos proporciona a intermediação com o mundo espiritual, temos que mantê-lo em plenas condições de harmonia. E sempre nos será perguntado como nós temos cuidado de cada um desses talentos que recebemos. Eu me lembro de uma pequena história, e o mundo ele é feito justamente de exemplos. Agora nós estamos chegando na condição de receber a vacina da Covid-19 no nosso país. Nunca se conseguiu, num espaço de tempo tão curto, o desenvolvimento de uma vacina. E isto é o fruto da união de dezenas, centenas de cientistas que receberam como talento todo o conhecimento, as suas inteligências, e eles então agora as empregam para que possam resolver problemas que afligem toda a humanidade. Amanhã, então, todos eles estarão com as suas consciências tranquilas ao receberem a cobrança do que fizeram com o talento da inteligência, dos seus conhecimentos, na área da ciência, na área da infectologia, enfim, tudo isso que hoje nós estamos vendo. Mas, por outro lado, a gente, às vezes, não vê pequenas situações que foram criadas, e eu retorno a 1983, quando uma personagem brasileira, personagem essa que nasceu nos idos de 1934, uma família de casais alemães, 12 irmãos, e essa personagem que vamos daqui a pouco revelar o nome, ela vai estudar medicina, e tem uma grande dificuldade do estudo da medicina, porque naquela época ainda existia um certo preconceito em relação à mulher estudar a medicina. Ela venceu todas essas barreiras e se tornou uma pediatra. E uma pediatra que se especializou na alimentação, do aleitamento materno, no estudo da nutrição infantil, e ficou muitos anos trabalhando no estado do Sul, notadamente o estado do Paraná, onde ela se formou, se dedicando a especializações nessa área da pediatria. Passado o tempo, quase 20 anos de formada, ela está agora, voltando naquele tempo, trabalhando em um regime burocrático. Ou seja, quando falamos em talentos, esses talentos têm que ser o seu dinamismo, e ela sentia que tudo aquilo que ela tinha retido de conhecimento estava parado, ocioso, não estava produtivo. Quando então, através de seu irmão, um grande religioso brasileiro, recebe um convite para que ela possa trabalhar num projeto que foi indicado pelo órgão internacional das Nações Unidas para replicar no Brasil um programa de nutrição ou de reidratação que ocorria em um país angolano, um país africano. E ela, então, motivado por aquele convite, se vê, então, agora num dinamismo em que ela nunca mais tinha vivenciado, pois estava atrás de uma mesa, despachando burocraticamente, reúne os seus filhos, alguns deles médicos,
expõe o projeto e ela, então, parte para poder assumir o maior programa que o Brasil já teve, na condição de eliminar uma das grandes fontes de mortalidade infantil que ocorria no Brasil, tal qual seja a diarreia, a desnutrição promovida pela diarreia. Estamos falando de Zilda Armes. Estamos falando de algo que, comparado com tudo aquilo que nós hoje estamos vendo de tecnologia em relação à confecção dessa vacina, sabemos que envolveu talentos de milhares de pessoas. E ali agora o que seria utilizado seria como ferramenta básica para diminuir a mortalidade infantil, de proporcionar com que nós pudéssemos manter crianças vivas por mais tempo, através de uma mistura de açúcar, de sal, em que passou-se a ser conhecido o soro caseiro. O soro caseiro. Na primeira cidade que foi implantado esse projeto, a cidade do interior do Paraná, que naquela época era um local de difícil acesso, a mortalidade infantil era de 127 para cada 1.000 crianças. Após o programa, caiu para 28. Vejam que façanha extraordinária. Ou seja, aí então está o que chamamos da multiplicação dos talentos que estavam todos eles com aquela senhora, que tendo uma formação religiosa, e ela mesma disse que agora então, parodiando o milagre dos peixes, da multiplicação dos peixes e dos pães, ela iria fazer então a multiplicação dos grupos de implantação que estariam visitando famílias, casas, para poder estimular, para poder educar o aleitamento materno, a reidratação, através do uso do soro caseiro. E aí, esse programa se estende e passa a ser um programa que toma conta de todo o Brasil, e eu tenho certeza de que todos que aqui estão nos escutando têm conhecimento disso. O que queremos dizer e mostrar para todos nós na noite de hoje? É que, para que nós possamos compreender de que os talentos que nós temos dentro de nós, sejam através dos conhecimentos, sejam através das habilidades, depois vamos contar um pequeno outro caso, eles precisam ser multiplicados. Ou seja, tal qual a parábola que escutamos, aqui falamos na proporcionalidade, e esse é um dos grandes ensinamentos dessa parábola. Eu te dei 5, a expectativa foi 5. Eu te dei 2, a expectativa foi 2. Portanto, nenhum de nós nada tem para que possa ser multiplicado. Talvez aquele que recebeu 1, primeiro ele se questionou por que ele recebeu 1. Por que os seus outros colegas receberam mais? E ele, diante dessa seu questionamento, fica inerte. Mas nós todos podemos realizar multiplicações daquilo que temos. Se temos 1, ou seja, se o projeto da Pastoral da Criança, liderado por Zilda Armes, se tornou esse projeto extraordinário, não podemos esquecer de um professor de educação física, de professor de música, perdão, que morava em um local extremamente simples e humilde. Conseguiu formar-se na música através da ajuda de pessoas, mas principalmente de algo que ele trazia dentro de si, que era o seu talento. O talento musical, o seu dom. Ele trazia isso com ele. Não sabia, aprendeu, foi um autodidata no campo da música. E um dia, quando ele vai sair de sua humilde casa, ele que morava num local bastante pobre,
com uma juventude bastante desequilibrada. Ele, ao abrir a sua porta, ele não consegue sair sem tropeçar num jovem quase morto, que ali estava completamente drogado. Ele olhou para aquele jovem e perguntou para si mesmo: o que é que posso fazer para este jovem? Não sou médico, não tenho dinheiro, não tenho recursos, nada tenho. Quando ele disse nada tenho, algo o tocou. Pois ele então reconheceu que ele tinha o quê? O dom da música. E ele, naquele momento, se inspirou e disse: vou salvar esses jovens pela música. Estou aqui na nossa reunião vendo, me desculpe a liberdade, já que estamos em família, onde está o André, lá estão instrumentos musicais, que são os violões. E este jovem professor, então, de posse inicialmente de um violão, mas de posse do quê? De posse desse reconhecimento de que ele tinha algo para dar. Começou, então, a trazer 1, 2, e este jovem conseguiu salvar centenas de jovens daquela comunidade, formando uma das mais bonitas orquestras de violão e viola, certo? Que já se teve notícias. Estes são pequenos detalhes. Isto pode se multiplicar em cada um de nós que aqui nos encontramos. Nós temos que ver quais são, o que é que temos. A primeira pergunta é que precisamos sempre fazer. Nunca achar de que não temos nada para fazer. Sim, não podemos ser Isilda Armes, Madre Teresa de Calcutá, quando ela abriu e saiu do seu... de onde ela ficava completamente fechada. Ao sair e abrir, se deparou com o quê? Com a miséria, com a necessidade. E ela perguntou: o que tenho para dar? Emmanuel, há pouco, nos fala sobre um talento extraordinário que cada um de nós traz, mas que vive mal utilizado. O tempo. O tempo. Para que nós possamos compreender de que o tempo é uma dos maiores talentos que cada um de nós tem. E este tempo, então, às vezes só doar esse tempo que temos, não precisamos dar nada. Nós vamos, então, multiplicar, certo? Tudo aquilo que podemos fazer através de nossas ações. Portanto, a nossa preocupação, e a gente tem que sempre não deixar de fazer esse alerta para cada um de nós. Quando este servo, quando este senhor retorna de sua viagem, e este é um ensinamento, por isso talvez esta parábola esteja dentro do sermão profético, este senhor vem para fazer o quê? Uma avaliação. Ele vem para tomar contas, ele vem para fazer os ajustes. Ou seja, nós precisamos sempre ter a consciência de que nenhum de nós sabe quando retornará para o mundo espiritual. Mas se não sabemos quando retornaremos, nós temos que ter a consciência de que estejamos preparados para retornar. E o que é que nós, aqui, o que será a nós, cada um, cobrado? Dentro do sermão profético, lá está a parábola das ovelhas e dos bodes. Quando, então, ele separa as ovelhas, as ovelhas negras de um lado, de outro, e qual é a parametrização que ele faz para poder quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, ou seja, quem vai entrar no campo da felicidade e quem vai entrar no campo das dores. Tive fome e me alimentastes. Tive frio e me cobristes. Estive doente
e me visitastes. Estive preso e me visitou. E assim vai. Ou seja, a parábola que forma também esse sermão profético nos alerta a todos para que nós possamos estar preparados, para que amanhã, nesse processo de transição em que nós estamos vivenciando, o processo de transição planetária está dinâmico, ele está ocorrendo. Me desculpe, mais uma vez, às vezes expor situações muito pessoais. Estou em viagem quando, então, vim encontrar o meu filho, que mora no exterior. E, pelas condições da pandemia, não podia vê-los há mais de um ano. Numa oportunidade única em que ele pôde vir para este local onde estou, vim aqui encontrá-los. E uma das palavras que mais eu escutei de minha companheira em relação aos filhos durante esse período, ela se intitula Saudades. Se saudades podem ser diminuídas com esta nossa interação visual através do Zoom, mas ela nunca pode ser eliminada, essa saudade, sem que haja o contato pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, quando Jesus, então, quando há o exílio de Capela para cá, quando aqui encontravam-se, depois esses exilados de Capela, quais eram as grandes dores que eles tinham? Eram as dores das saudades. Portanto, meus queridos amigos, nós temos as nossas famílias, nós formamos os nossos grupos. E para que nós possamos nos manter unidos, continuar aqui na Terra, progredindo a Terra, entrando num processo de regeneração, nós precisamos estar atentos para o cumprimento de todas as nossas responsabilidades com aquilo que nós mesmos projetamos para essas nossas vidas. Portanto, identifique tudo aquilo que foi lhe dado, ou que foi lhe dado como talentos. Seus filhos, sua família, tudo aquilo que está na sua mão como gestor. E que ele seja sempre multiplicado, e essa multiplicação não é para uso próprio, conforme nos consta e nos mostra a própria parábola. Devolvi para o Senhor. E esta devolução, que é feita de uma forma simbólica, é retribuída com a felicidade nos campos e nos lugares aonde nós, então, estaremos vivenciando um processo de fraternidade e de plena vivência com o bem. Então, eu encerro esta nossa reunião da noite de hoje, desejando a cada um de nós que aqui nos encontramos, para que nós possamos ter a consciência e voltar ao início da nossa reunião. A construção do amanhã é feita hoje, é feita a cada momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos, então, verificar o que estamos fazendo, com tudo aquilo que recebemos, com a própria vida que recebemos, com o corpo que recebemos, com os dons que recebemos em termos de inteligência, tudo aquilo que está, que não é nosso, que não iremos levar, que não sejam as coisas subjetives. E que possamos, então, ter a própria consciência tranquila de que estamos nos esforçando para cumprir com as nossas responsabilidades, as quais nós fomos imbuídos na vida, nessa nossa vida atual. Grande abraço, muito obrigado e desculpa, certo, por qualquer circunstância. Agradecemos ao nosso irmão Fernando pela palestra da noite, e que nos trouxe esclarecimento,
a respeito das verdades do Evangelho de Jesus, é uma visão que talvez muitos de nós não havíamos ainda percebido a respeito dos nossos talentos. E antes de passar para a parte do passe virtual, eu quero convidar os irmãos aqui presentes para meditarem a respeito dos seus próprios talentos para este momento. Muitas vezes estamos lá no centro físico, nos preparando apenas para receber. Mas nesse momento de passe virtual, causado pela pandemia mundial, a gente tem a necessidade de expandir esses nossos talentos que estão ocultos. Isso nos força a participar através do pensamento positivo para não só receber, mas também transferir para toda a humanidade, para os nossos irmãos, familiares, nossos queridos, todas as energias positivas do bem e do amor que recebemos. E esse aprendizado, meus irmãos, não é só para esse momento. É para ser usado no dia a dia, cada um nos seus lares, no seu trabalho, onde estiverem. Então, eu rogo a cada um dos irmãos aqui presentes que, para participarmos dessa corrente poderosa do bem e do amor, juntamente com Jesus e a equipe espiritual da irmã Sheila, a equipe que está sempre trabalhando na nossa casa de orações, para que os irmãos, para que nós estejamos afinados com essas energias, a gente fique bem relaxados, tranquilos nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas. E para ajudar nessa atividade, eu peço que cada um faça em 2 momentos um exercício respiratório profundo pelo nariz, inspirando longamente, profundamente e expirando pela boca. Mais uma vez, fazemos um movimento respiratório, inspirando e expirando pela boca. E assim, meus irmãos, estamos, vamos dizer assim, capacitados de participar dessa corrente maravilhosa do bem e do amor. E vamos mentalizar a figura meiga de Jesus entre nós. Visualizamos que do seu coração amoroso estão partindo essas energias quintessenciadas, multicoloridas, em direção ao nosso globo terrestre. Cada ser participante da humanidade está recebendo nesse momento essas emanações poderosas do bem e do amor. E nós, em particular, sentimos que as energias penetram pelo nosso centro coronário. Esse centro de forças que se encontram no alto das nossas cabeças. A energia aí penetrando, vai fluindo em direção aos demais centros energéticos. Envolve primeiramente o nosso cérebro, os órgãos da visão, o olfato, a audição do paladar. Segue para o nosso laríngeo e vai também em direção ao cardíaco, onde se encontra o nosso coração. Envolve os nossos pulmões, a quem pedimos uma vibração mais forte, para que esses órgãos sejam protegidos. Energias negativas que possam prejudicar. Segue a energia em direção ao nosso pâncreas,
pelo nosso baço, vai para o nosso estômago e o nosso fígado, e segue em direção ao nosso intestino, envolve os nossos rins, nossa bexiga e os demais órgãos do nosso aparelho, e retorna para o coronário através da nossa coluna vertebral. Podemos até sentir um calorzinho gostoso, que vai subindo e vai se disseminando para toda a nossa pele, para a nossa ossatura, para nossas glândulas e nossas células. Todo o nosso campo energético, meus irmãos, está envolvido por essa luz do Senhor. Sentimos uma imensa sensação de bem-estar. Inspiramos mais uma vez profundamente em agradecimento, liberando esse ar para pedir ao Senhor que permita que a equipe espiritual, aconchegando-se a cada um de nós, nesse momento em que visualizamos nossos livros e cadernos de orações, porque lá colocamos os nomes dos nossos queridos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, para que também esses irmãos recebam essas energias que ora estamos recebendo. Estendemos as nossas mãos em direção ao frontal de cada um desses irmãos, mentalizando a figura de cada um deles. E essas energias são transferidas para cada um que também se sentem harmonizados e equilibrados. Mestre amado Jesus, permita também que os trabalhadores do plano maior possam também transformar as águas que já foram brevemente trazidas pelos irmãos, sejam elas nos seus copos, nas suas jarras ou garrafas, que elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé possa sentir o renovar das suas energias. Muita fé e muita confiança. Mestre amado Jesus, ainda queremos fazer mais um pedido. Permita que esses nossos benfeitores possam ampliar as nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos receber com mais facilidade as intuições do alto, principalmente no que se refere às atitudes a tomar por causa do momento em que estamos passando. E saibamos tomar fazer as atitudes corretas, em benefício não só de nós, como também de todos aqueles que estão em nossa volta. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos momentos que passamos com a equipe espiritual da Casa do Senhor. Em vosso nome, Senhor Jesus, iniciamos as atividades da noite de hoje. Queremos encerrá-la também em vosso nome, e agradecidos a Sheila e toda a equipe espiritual pelo apoio, pela ajuda que sempre nos tem dado, nos socorrendo nos momentos que nós mais precisamos. E assim, agradecidos por tudo que recebemos e que receberemos, pedimos a permissão para encerrar as atividades da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.